Boa tarde, galera. Estou gravando aqui no dia 30 de agosto. Estou aqui no alto da Serra de Santos, São Bernardo do Campo. O jeito que os macacos voadores. Que os macacos voadores. Que os macacos voadores. Gente, esse povo fica buzinando pra mim o dia inteirinho que Deus dá. Tudo macacada voadora, viu? E eu não fico filmando a ação deles não, senão eu vou ficar o dia inteiro só fazendo isso. Não tem nem bateria no celular. Por isso que eu nem fico filmando. Quando sai alguma coisa aí na câmera que vocês veem. Então, alto da Serra de Santos. Aí o que eu ia começar a falar sem por acaso o macaco voador buzinou aqui? Que eles estão de caminhão, viu? De carro, eles passam, enfim. Moto, bicicleta, né? Lá na pista de skate. Gente, macaco voador de tudo quanto é jeito. Mas o que os macacos voadores falou pra mim? Você fica só falando de São Bernardo. Falo mesmo, porque foi aqui que começou toda a patifaria pro meu lado. Então eu vou falar mesmo. São Bernardo do Campo, Grande ABC, região metropolitana de São Paulo, Grande ABC aqui, onde tudo começou, essa palhaçada, esses crimes pro meu lado. Então eu tô aqui no alto da serra e tô aqui na beira de um penhasco. Gente, como eu gosto desse clima. Quando eu tô lá no outro estado, que eu tava morando lá, eu sentia falta desse clima São Berlondres, né? O pessoal fala São Berlondres, tem clima igual ao de Londres, chuvoso, frio e com neblina. Assim, os trabalhadores da Railroad, a primeira rodovia, a primeira ferrovia do Brasil, os caras eram inglês, né? Aí eles falam, aqui é a mesma coisa de Londres. Aí quem é da região chama São Berlondres, porque aqui sempre é gelado, sempre é frio, enfim. E aí eu tava lá, eu sentia falta daqui, eu tava aqui, sentia falta de lá. Eu estou aqui e sinto falta do calor de lá. Coração dividido. Gente, vou começar a fazer aqui um vídeo. Tô bem na beira da rodovia, na beira de um penhasco. Vou começar a fazer um vídeo agora. Eu vou fazer uma análise. Olha, gente, eu comecei a falar assim, eu dou alguma pincelada ou outra sobre o que aconteceu antes de 2016, porque eu me prontifiquei a falar nesse canal o que a minha família tóxica narcisista fez comigo a partir de 2016. Mas eu vou fazer uma análise do perfil psicológico, uma análise minha, tá? Da minha progenitora narcisista e da minha irmã sociopata. Talvez eu fale alguma coisa dos meus outros irmãos também. Mas, gente, assim, analisando todo o histórico e o modus operandi e puxando a memória diversas situações de anos e anos, sabe quando você faz um compilado? Você faz ali, você puxa o histórico e você compila. Foi isso que eu fiz na minha memória, na minha mente, né? Para poder traçar esse perfil psicológico delas. É sempre o mesmo modus operandi, né? Por que eu digo que a minha irmã, pelo que eu percebo nela, a minha irmã mais velha, ela é sociopata. E a minha progenitora com certeza é narcisista. Porque assim, gente, o narcisista, ele não tem personalidade própria. Então tudo ele tem aquela personalidade dele. Não é que ele não tem exatamente personalidade própria. Todo narcisista tem uma personalidade vazia em si mesmo. Então ele procura preencher copiando personalidades alheias. Então, se uma pessoa fala A, o narcisista vai começar a falar A. Se uma pessoa compra A, o narcisista vai querer comprar A. Ele sempre vai querer imitar pessoas. E é o que eu sempre verifiquei na minha progenitora, né? Ela tem a personalidade própria narcisista dela, que é como se fosse um saco sem fundo, um saco vazio, onde tem toda aquela manipulação narcisística, tal, o modus operandi narcisístico, né? Mas no dia a dia, quando eles querem se relacionar com as pessoas, eles precisam copiar
personalidades de outras pessoas, entendeu? Ou seja, os narcisistas, eles têm o piloto automático, que é a personalidade vazia deles, onde eles cometem todas aquelas atrocidades, modus operandi, o hoovering, a difamação, o stalking. Esse é a personalidade básica, a personalidade no modo piloto automático de todo narcisista. Mas no seu dia a dia, para se relacionar, ele precisa copiar personalidades alheias, que não é a dele. Ou seja, então eles usam a imitação, né? E foi o que eu sempre vi na minha progenitora. Uma grande imitadora de tudo o que eu fazia, ou que demais pessoas faziam, mas principalmente imitadora da minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha, por ser sociopata, ela percebeu essa falta de personalidade própria da minha progenitora narcisista e ela incutiu a sua personalidade sociopata na minha progenitora narcisista. Então eu já tenho uma progenitora narcisista, e para acabar de ferrar, quando ela precisava copiar, que todo narcisista copia tudo de outras pessoas, quando ela precisava copiar o modus operandi, os gostos, o modo de falar, ela copiava tudo da minha irmã mais velha, que é sociopata. Então, meu amigo, minha amiga, virou o combo perfeito de uma família completamente doente, completamente disfuncional. Porque, gente, tudo que acontecia na família da minha irmã mais velha, a minha progenitora queria replicar em mim. As brigas que a minha irmã mais velha tinha com os filhos criança de 5, 6, 7 anos, a minha progenitora vinha brigar comigo usando exatamente as mesmas palavras e os mesmos argumentos que a minha irmã mais velha usava com seus filhinhos de 5, 6 anos. Que ali ela já estava... A minha irmã mais velha, gente, foi uma judiação o que ela fez com os meus sobrinhos. Ela ficou na mente deles. Eu estava naquela casa, não é que eles estavam na mesma casa que eu, né? Eu vi o que a minha irmã mais velha e o meu ex-cunhado narcisista e a minha irmã sociopata fez com os meus 2 sobrinhos, filhos dela. Eu até relatei aí uma vez que eu vi o meu sobrinho mais velho, ele ficou completamente... ele surtou. Eu nunca vi uma criança surtar. Porque a minha irmã mais velha ficava na mente dele 24 horas por dia. O moleque estava só quieto no canto, ela ia lá, batia, gritava, sem o moleque ter feito nada. E batia, gritava com o moleque, acusava o moleque de ter feito coisas que ele não fez. Muitas vezes ele estava quietinho no canto, ela ia, batia, xingava, acusava, e aquela loucura, até fazer o moleque. Eu nunca vi, gente, eu já vi adultos eu já vi adultos ter crise emocional, dele sair da realidade. Eu nunca tinha visto uma criança. O meu sobrinho, uma vez, eu até falei, vamos ali no McDonald's com o tio, eu no caso, né? De tanto que a minha irmã infernizava a cabeça de uma criança de 4, 5 anos e até menos. E aí os mesmos argumentos, mas aí ela já estava preparando os filhos dela para ser crianças douradas, né? Que é a continuação do narcisismo, a continuação da sociopatia dos pais. Então, era um destempero da minha progenitora, porque eu já era um adulto, eu já era um adolescente, eu já era um trabalhador. E ela me tratava como se eu fosse uma criança de 5 anos, brigando, usando os mesmos argumentos que a minha irmã mais velha usava para brigar com os meus sobrinhos. Então era um destempero, e eu via que tinha alguma coisa muito errada. Eu falei, essa mulher não é normal, essa mulher é doente. Só que eu não sabia o que era narcisismo ainda. Mas eu já percebia que ela copiava a personalidade, os argumentos, o perfume que a outra pessoa usava. A minha progenitora,
copiava tudo de outras pessoas. Tudo. Se meu irmão falava uma coisa, no outro dia minha progenitora estava falando a mesma coisa. Jeito de falar, tudo ela copiava. Se eu comprasse alguma coisa, no outro dia ela comprava a mesma coisa. Eu lembro até hoje, gente, eu comprei uma vez um negócio de... Sabe assim, a pessoa fica olhando exatamente o que você compra para ela ir atrás e comprar igual. Narcisistas são exímios imitadores. Eles adoram imitar outras pessoas. Eu achava que aquilo era uma questão de inveja. Nossa, eu já vi falar que mães narcisistas sentem muita inveja dos filhos. Falava, nossa, como minha progenitora tem inveja de mim. Tudo que eu compro, ela vai lá e compra também. Sabe, objetos, gente. Coisas assim que, sabe, do dia a dia, bobeira, assim, que você comprava, a pessoa ia lá e comprava imediatamente igual. Mas assim, referente à imitação de personalidade, ela pegava tudo. Era como um espelho. Minha progenitora era como um espelho. Até hoje ela acho que ela é como um espelho. Ela espelhava todo o comportamento, todo o modo de ser, o maneirismo da minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha, sociopata, percebendo essa falha de caráter, percebendo, ela, né? Tipo assim, eu já falei pra vocês, existe uma escala. Tem o narcisista, é uma doença mental. O sociopata é um nível acima. E o psicopata é 2 níveis acima do narcisismo e 1 nível acima da sociopatia. Então a minha irmã sociopata percebeu a falha de caráter da minha mãe narcisista. E ali ela incutiu muitas ideias que ela queria que a minha progenitora agisse contra mim. Eu já tinha uma mãe narcisista que não precisava mandar ela me prejudicar, ela destruir com a minha vida. Porque mães narcisistas destroem a vida dos próprios filhos. Não precisava ninguém mandar. Mas eu tive a sorte de ter uma irmã sociopata que ainda por cima fazia a cabeça da minha progenitora narcisista, fazendo a minha progenitora vir com todas as pedras contra mim. Quantas vezes, gente, eu já reparei a minha irmã mandando a minha progenitora fazer isso, fazer aquilo contra mim, porque depois que cresce, vai bater na senhora. Sabe, umas coisas completamente destemperada. Porque, gente, se teve uma coisa que eu sempre fui na vida, foi uma criança boa. Eu fui uma criança boa, fui um adolescente bom, fui um jovem bom, e hoje eu sou um homem bom. Eu nunca tive mau caráter, nem má índole. Mas a minha irmã sociopata me pintava de diabo para minha mãe narcisista. E engraçado, né? Os filhos dourados dela, nossa, eu falei no vídeo aí que eu soltei o vídeo aí que eu soltei hoje, na quarta-feira, dia 30 de agosto, ou o vídeo que eu vou soltar amanhã, dia 31. Que a minha irmã mais velha não podia falar um A com os filhos dela. Que ela fazia daqueles meninos, crianças, que eles podiam aprontar todas. Mas se você como tio, como tia, fosse falar alguma coisa com aquelas crianças, ela vinha com 10 pedras na mão. Porque todo tio, toda tia, quando vê um sobrinho fazendo coisa errada, ele tem a autorização de repreender aquela criança. Eu não podia falar nada com os meus sobrinhos. Então os filhos dela, ela não tratou da mesma maneira referente à minha progenitora. Mas ela fazia a minha caveira para minha mãe narcisista, que já não precisava que ninguém fizesse a minha caveira para ela. Que ela, por ela mesma, já me tratava de todo aquele jeito que mãe narcisista faz com o filho. Com o filho bode expiatório. No caso, eu sou o bode expiatório. Mas ela fazia. Quantas vezes, gente, eu catei conversas da minha irmã, o mesmo modus operandi. Antes mesmo de começar a perseguição de 2016. Isso ao longo da vida toda. Sabe assim que a pessoa fica horas e horas e horas sentada na sala, a sua irmã mais velha com a sua progenitora, e você não podia entrar na sala que elas mudavam de assunto? Você percebia. E ela ficava te olhando assim,
com aquela cara, sabe? Tipo, você não vai sair daqui. Aí, enquanto eu não saía da sala, elas não davam continuidade no assunto. A minha irmã mais velha sempre foi de sentar naquele sofá da sala e ficar horas e horas e horas fazendo a cabeça da minha mãe, da minha progenitora narcisista. E ali, a minha progenitora narcisista fazia basicamente tudo que a minha irmã sociopata mandava. Já não tem personalidade, já não tem uma personalidade própria, né? Normal, precisa copiar dos outros. Justo de quem ela foi copiar? De uma sociopata. Aí a merda tava feita o dobro, né? O triplo do que geralmente acontece em casos de mães narcisistas, né? E, gente, era ridículo de ver. Outra coisa que acontecia muito, briga de marido e mulher, a minha irmã mais velha com meu ex-cunhado. Sabe o que a minha progenitora fazia? Ela queria ter DRs comigo, mas eu não era marido dela, eu era filho dela. Ela vinha pra cima de mim querendo, como se fosse a minha esposa e como se eu fosse o marido dela. Eu achava aquilo um descabimento. Já não bastava elas, por anos e anos, tentar fazer sexo comigo, me assediar sexualmente, a minha própria progenitora narcisista. Não bastava isso, ela queria ter DR, discussão de relação. A minha irmã lá em cima, na casa de cima, brigando com o marido dela, porque ela brigava todo santo dia, ela era histérica, gritava. A minha progenitora queria fazer a mesma coisa comigo, usando muitas vezes e muitas vezes os mesmos argumentos que a minha irmã, na hora da discussão da relação, usava com meu cunhado, meu ex-cunhado. Sabe, o casal que estão discutindo, brigando, aí um fala uma coisa, a minha irmã falava A, B, C, D, os argumentos que a minha irmã mais velha usava contra o meu ex-cunhado na hora da discussão, a minha progenitora queria usar comigo como se eu fosse marido dela. Tinha gente, às vezes se juntava várias mulheres e começava a falar dos seus maridos. Isso era minha irmã mais velha, uma outra colega delas lá, sabe mulherada quando se junta? Sabe mulherada quando se junta e começa a falar dos seus esposos, dos seus namorados? Aí a minha progenitora, então ela falava de mim, como se eu fosse marido dela, namorado dela, esposo dela. Eu sou o filho, não sou marido. Eu achava aquilo, eu sentia tanto nojo daquela mulher e eu ficava impressionado como que as mulheres não repreendiam ela. Como que as outras mulheres naquela discussão não falavam, epa, mas ele não é seu marido, ele é seu filho. Por que a gente está falando de marido? Por que a gente está comentando sobre relacionamento afetivo de um homem para com uma mulher? E na hora dessa discussão que a gente está comentando, como que cada uma lida, como que cada uma reage, como que cada uma que se comporta com seus respectivos maridos, respectivos namorados, respectivos ficantes, e você vem falar do seu filho. Ele não é seu filho, ele não é seu marido, ele é seu filho. Como que essas mulheres não repreendiam a minha progenitora? Tinha várias vezes, gente, que elas faziam isso lá, café da tarde, chá da tarde, bolacha e mulherada falando de homem. E a minha progenitora me usava como se eu fosse esposo, mas eu não era esposo, eu era filho. Mas ninguém ali sabia que ela me assediava sexualmente. Porque uma das coisas que narcisista faz é levantar um exército de macaco voador para defender eles, e são seus admiradores, são fã. Macacos voadores são um exército de fã, de admiradores de narcisistas e sociopatas, e esses narcisistas, esses sociopatas adestram eles para serem seus protetores. Eu sabia que eu não tinha como levantar um argumento que ninguém ia ficar do meu lado. Todo mundo ia falar que eu era louco. Onde que aquela mulher tão benquista na vizinhança, tão benquista, tão boa gente, tão boazinha,
assedia sexualmente o próprio filho, ele está levantando calúnia, falso testemunho contra a própria mãe. Ainda mais nessa sociedade onde a religião torna muita gente refém, né? As religiões cristãs, ela fala que você tem que honrar pai e mãe. E é nessa que você se ferra todinho. Porque um pai, uma mãe pedófilo, narcisista, não tem como você defender. Não tem como você honrar. Mas a sociedade prega que independentemente do que teu pai, do que a tua mãe, ainda que teu pai te estupre, ainda que a tua mãe te estupre, você tem que honrar eles. Negativo. Vão evoluir, vão atrás de conhecimento, vão conversar com psicólogos, com psiquiatra. Não é assim que a banda toca, não. Mas a sociedade forma refém de pai. A sociedade e a religião forma muitos reféns que fica ali preso. Porque se você abrir a boca, você vai ser o errado. E não vai ser só a sua família que vai falar que você é errado. Toda a vizinhança, toda a sociedade vai falar que você é errado. Então a vítima se cala. Então, gente, muitas e muitas vezes a minha irmã sociopata fazendo a minha caveira para minha progenitora, sabe? Gente, isso aqui foi só uma pincelada, tá? O vídeo já ficou maior do que eu queria. E eu me propus a falar mais de 2016 pra cá. Mas isso aqui é só uma pincelada do que sempre aconteceu na minha vida antes de 2016, tá bom? Então fiquem com Deus. Tô aqui curtindo esse friozinho do Alto da Serra. Queria estar numa casa, tomando um chá, com uma casa fechada com janela, uma casa própria que fosse minha. Mas estou numa barraca, onde forma até gelo, que vocês não viram ainda, vocês vão ver que eu vou postar o gelo da água que congelou nesse frio do Alto da Serra de Santos. A água dentro da minha barraca congelou e virou gelo. E eu passando todo esse frio. Então é isso, galera.